noite. tudo bem, gente? Meu Tudo grande bem, amigo Juliana? corintiano também, Cláudio Gons. Sofremos, mas foi mais uma para a prateleira. Palmeiras em quarto lugar, Corinthians em primeiro. Tá bom. Estamos com o segundo time jogando, mas tá bom. O Walter Curoda torce para que time, Walter? Tá sem som, Walter. Verdão. Verdão, que pena. Poxa, tem tempo de mudar. Significa que ele tem bom gosto, viu, Nabil? O Ele é um, Tommy, ele é um cara Tommy, que ele é um cara que olha um espírito Castilho, vamos vencedor, falar de entendeu? coisa importante. O Tommy, cadê o Tommy? Tá sem som, Tommy. Tommy está arrumando o microfone dele lá. Agora sim. Tá Entrou? ouvindo? Tommy, você é corintiano, né, Tommy? Não, sou santista. Santista Com tá muito bom, pode orgulho, ser, não né? tem problema. O Joãozinho acabou de entrar. Tudo bem, João? Tudo bom, Nabil, tudo bom. Então Boa vamos, noite para vamos, todo mundo aí. então vamos dar início. 18h31. Peraí, Nabil, dá um tempo, tá muita gente entrando, dá 2 minutos aí. Deixa a turma entrar, eu vou falando enquanto isso, porque o horário sagrado é horário sagrado. Tem que respeitar o horário. O João quase que paga uma multa, mas ele entrou no horário, então não vai pagar multa. Então, vamos em frente. Bom, mais uma vez, mais uma live nossa. Essa semana o tema é, na verdade, o tema, a gente falou um pouquinho há 2 semanas atrás, mas é o empoderamento aí do Parlamento Brasileiro. Acho importante aí toda a experiência que o João tem para passar para a gente algumas informações estratégicas, eu diria que fundamentais até para a reflexão de todos nós, e aproveitar e dizer para aqueles que não conhecem o Instituto Unidos Brasil e a frente parlamentar que nós apoiamos, que é a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, é a melhor coisa que eu diria, sem medo de errar, a melhor coisa que aconteceu nos últimos 4 anos e meio. Os empresários estavam sempre em lives, nos grupos de WhatsApp, criticando, falando, metendo pau no governo, metendo pau nisso, mas ninguém fazia absolutamente nada para tentar mudar isso. E o Instituto veio para ser aí esse instrumento de modificação do trabalho que está sendo desenvolvido. E modificação é com muito trabalho, muita luta, mas principalmente com muita estratégia. Conquistamos muitas coisas ao longo desses 4 anos e meio, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. E eu queria, para potencializar nosso tempo, para o Castilho poder passar a mensagem dele e depois o João falar aí do tema que nós vamos abordar, e a gente abre aí depois para um debate que é extremamente importante, e tirar as dúvidas de vocês e mostrar que 22 entidades nós temos hoje. Nós precisamos trazer até final de fevereiro 30 entidades. Esse foi o desafio que eu assumi com a nossa equipe, com o João, com o Castilho. Nós vamos conseguir isso e vou pedir, obviamente, ajuda para cada um de vocês. Já mandei uma mensagem para cada entidade por escrito, para que eles nos ajudem também. E a nossa meta até meados de abril são 40 entidades e vamos conquistar isso com a ajuda de todos vocês. Então, Castilho, a palavra é tua, na sequência entra o João. Bom, muito boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou contar um pouquinho uma história que começou há 5 anos atrás, na realidade 4 anos e meio, onde nós decidimos, depois de um debate até filosófico, decidimos montar o Instituto Unidos Brasil. O Instituto, para aqueles que não conhecem, é uma entidade sem fins lucrativos, cujo objetivo é aproximar quem gera emprego e quem empreende do parlamento. É importante que vocês entendam que houve uma mudança profunda no cenário político brasileiro nos últimos 15, 20 anos. Até 10, 12 anos atrás, o Poder Executivo tinha uma grande força, porque o Poder Executivo carregava com ele o orçamento, a aprovação,
E o Poder Executivo, com isso, acabou centralizando grande parte da atuação das entidades, das empresas que, para resolver o seu problema, ia lá falar com o presidente, ou ia falar com o ministro, ou com o secretário de Estado, etc. De lá para cá, houve um empoderamento brutal do Congresso por diversos motivos. O João até pode falar isso, que ele é o grande expert no assunto, mas houve um empoderamento muito grande e o Congresso, nos últimos anos, passou a ser o protagonista, dividindo, de alguma maneira, o tema com o Poder Executivo e até com o Poder Legislativo, que também, nos últimos anos, acabou tendo também o seu espaço, buscando o seu espaço. Só que isso mudou a regra do jogo, porque na medida que o parlamento entra com 513 deputados e 81 senadores, a relação das empresas e das entidades para com o parlamento, ela passou a ser diferente. Porque uma coisa é você falar com um presidente, um ministro ou um secretário, outra coisa é você conversar com 513 deputados que têm lá 13, 14, 15 partidos políticos com ideologias diferentes e que têm o poder do voto, e têm o poder da decisão, e que eles sim comandam aquilo que é mais importante, que não é só a execução, mas a direção do país. E nós, preocupados com isso, formamos o Instituto apoia a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que surgiu há 4 anos atrás, por um trabalho do Nabil, do João e meu, e hoje eu posso dizer, sem nenhuma modéstia, que é uma ou duas mais importantes frentes parlamentares, mais destacadas frentes parlamentares do país. Hoje, para vocês terem uma ideia, o Instituto, que tem a função de apoiar tecnicamente, o Instituto não aprova nada. O Instituto tem 3 funções, que é a metodologia que nós aplicamos. A primeira, a definição de pautas. E quais são as pautas? As pautas dos nossos associados. O segundo ponto do Instituto é agrupar, orientar para que estas pautas tenham um fundamento para que a gente possa fazer e promover o debate junto aos parlamentares. E terceiro, comunicar isso não só ao grupo parlamentar, mas principalmente à sociedade. E aí aquilo que o Nabil falou, hoje nós somos apoiados por mais de 20 entidades, todas elas grandes entidades, né? Tem aqui o Cláudio Cons, do grupo de material de construção. Nós temos aqui o Gustavo, que é da Brasca, uma das maiores entidades do país, que é as empresas de capital aberto, todas as empresas de capital aberto, entre várias, não vou aqui mencionar. Mas o importante que eu queria colocar é que esta mudança provocou uma série de impactos no dia a dia de Brasília. Eu, algumas semanas atrás, estava conversando com um grupo de amigos, que, aliás, alguns estão aqui presentes, da Fundação Dom Cabral, onde eu também sou um alumni de algum tempo, né? Lá do grupo que estudou na INSEAD, e nós começamos a debater o que está acontecendo. E é evidente que existe aí uma série de dúvidas, né? Como é que funciona? Como é que o parlamentar, por que é bom ou ruim a emenda parlamentar, o que e nesta relação. Então, tudo isso me levou a pensar que lá atrás, 4 anos atrás, eu, Nabil e o João fizemos mais de 40 lives no começo da história do Instituto para poder mostrar para as pessoas qual era o objetivo e, de alguma maneira, mostrar um novo modelo de trabalho em Brasília. Hoje, 4 anos e meio depois, nós podemos dizer que agrupamos uma série de pessoas e entidades, como a Ângela, por exemplo, que é uma líder na área de ESG do país, como a Camila, que está aqui, e a Carolina, com líderes de mulheres do tributário, como o pessoal do ranking dos políticos, entre outras, né, de atividades, grupos, etc. E eu cheguei, conversando com o Nabil, falei, Nabil, está na hora da gente voltar a fazer esses debates, para poder engajar as pessoas, para trazer aqueles que, todavia, não sabem aquilo que a gente faz ou desconhecem o trabalho de Brasília, para poder entender um pouco mais, se engajar e efetivamente começar a trabalhar para
fazer aquilo que o Nabil estava dizendo, que era ajudar a mudar o país. O João Henrique, né, diretores, na realidade eu, o João e o Nabil que conduzimos, é um grande expert em políticas em Brasília. Trabalha em Brasília há muitos anos, é uma figura conhecida, e ele é o lado político do Instituto. Eu e o Nabil fazemos o lado institucional, administrativo, de gestão, mas o lado político do dia a dia da Câmara e do Senado é feito pelo João, que nos ajuda a debater os temas e provocar os deputados que fazem parte da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Então, eu vou passar a palavra para o João para falar um pouquinho, né, disso tudo, desse contexto, desta mudança que aconteceu no país e do quanto nós, sim, podemos efetivamente participar e devemos participar, porque, no fundo, a única coisa que eu aprendi nesses 5 anos, eu vou a Brasília praticamente todas as semanas, por 2 ou 3 dias, a única coisa que eu aprendi é que Brasília tem que ter a participação dos brasileiros. Eu fiz parte do grupo de brasileiros que sempre falou: não, 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 não vou me envolver com a política, não vou me envolver com isso, eu vou continuar fazendo a gestão do meu negócio, das empresas ou das empresas com quais eu trabalho. E eu confesso que eu estava errado, porque se eu não estiver fazendo, alguém vai estar fazendo em meu lugar, não, e nem sempre pensa igual ou atua igual. João, vou passar para você falar um pouco, depois a gente abre aí para algumas pessoas que estão aqui participando. Bem, boa tarde, boa noite, né? Mais uma vez aqui, vou colocar, como a gente vê que alguns já escutaram de mim, muitas vezes essa apresentação, mas espero que eles tenham a paciência. Eu trabalho há 34 anos na Esplanada, tá certo? Tive uma vivência em ser executivo de entidades, fui chefe de gabinete de parlamentares, trabalhei na consultoria de partidos, fui secretário executivo do Ministério da Agricultura. E nos últimos anos, últimos 20 anos, eu venho trabalhando, tá certo? Efetivamente dentro do Congresso e buscando a participação mais efetiva, tá certo? Da sociedade no debate das políticas públicas. E nesses últimos 20 anos eu venho percebendo, analisando o que vem acontecendo dentro do debate das políticas públicas, o que vem acontecendo dentro de como que estão sendo tomadas decisões no Brasil. E o que eu falo é que a gente vive uma grande idiosincrasia brasileira. Em 93, nós fizemos uma opção, fizemos um plebiscito para decidir qual que era qual que era a forma de governo que nós gostaríamos. Tá legal? Então, e tinham 3 opções: o presidencialismo, o parlamentarismo e a monarquia. A avaliação que eu faço hoje é que a gente vive os 3 sistemas no Brasil, neste momento, tá certo? E que vira essa grande briga pelos poderes, os 3 poderes ficam brigando entre si para saber o que querem e o que não querem, quem vai decidir, quem não vai decidir sobre estas decisões, sobre o que vai ser o futuro do país. E por que isso acontece? Porque, primeiro, nós temos uma Constituição que ela é parlamentarista. Ela deu o poder ao parlamento de tomar as decisões, de puxar para si a responsabilidade de tomar essas decisões. Tá certo? Mas a sociedade acha que tem que ter um executivo forte, tá certo? E o executivo que naquela época era forte. E por acaso, ele falou que nós não teríamos a monarquia. E hoje a gente vive, não temos um monarca, nós não temos um rei, mas a gente tem as castas da monarquia que cada dia se fortalece, que cada dia busca se empoderar e ter poderes, tá certo? Que são os funcionários
públicos, concursados, que utilizam principalmente do judiciário para que busque uma solução que não seja a participação da democracia. E isso saiu dos funcionários e hoje é utilizado, inclusive, pela minoria dentro do Congresso Nacional. Então, eu perco no voto e vou para o judiciário para poder fazer esse processo. No final, posso até terminar a minha análise em relação a isso, mas eu gostaria de colocar fazer um histórico do que foi o empoderamento do Congresso Nacional para vocês. Olha só, a primeira coisa que o Congresso ficou forte e tomou do Executivo foi o orçamento. Não sei se aqui os mais velhos, aí, nós de cabelos brancos, vamos lembrar que existia uma coisa chamada conta-movimento, onde o presidente da República tinha um cheque em branco. Após a Constituição, a primeira coisa que o Congresso se empoderou foi de criar o orçamento, a lei orçamentária. Quando viu, é aquele negócio, quem não tem, a primeira vez que toma mel vai se lambuzar. Então, nós tivemos o escândalo dos anões. Mas o orçamento continuou ficando dentro do Congresso Nacional. Então, hoje tem toda uma estrutura de decisão entre os empoderamentos, tem o PPA, que é o Plano Plurianual, tem a Lei de Diretriz Orçamentária e tem a LOA. Todas essas, a palavra final, ela é dada pelo Congresso Nacional. Esse foi o primeiro ponto de empoderamento do Congresso Nacional. O segundo ponto de empoderamento, que é em consequência disso, e é claro, foi a Lei de Responsabilidade Fiscal, e empoderou o Congresso cada vez mais em analisar e penalizar o Executivo pelo mau gasto e pela não execução do que poderia ser feito em relação a isso, ao gasto. Mas, no início deste século, tá certo? Foi apresentado a emenda número 32 da Constituição. O que é essa emenda? A mudança dos ritos das medidas provisórias. No século passado, as medidas provisórias elas poderiam ocorrer da seguinte forma: elas eram publicadas, entrava em valor, tá certo? Ela é publicada pelo Executivo, ela entrava em vigor no dia da publicação, tinha validade de 30 dias, com 15 dias ela trancava a pauta, tá certo? E ela trancava a pauta e ela podia ser republicada eternamente. Vou dar um exemplo para vocês. A lei do Plano Real, ela foi republicada 141 vezes. Ela ficou mais de 12 anos, 10 anos sendo republicada na validade e ela podia ser mudada todo mês. E o que ela fazia? Ela trancava a pauta. Então, o governo, através de uma medida provisória, só deixava o Congresso votar o que ele queria. Tá certo? Então, vou dar um exemplo. Qualquer empresa, qualquer entidade que vinha a Brasília para pedir alguma coisa, ela valorizava o Congresso? Não. Ela ia no Executivo. O sonho de consumo de qualquer lobista, de qualquer pessoa que tinha interesse a ser resolvido, era ir no Ministério, tá certo? Achar a pessoa que escrever uma proposta e articular dentro do Ministério politicamente para que ela pudesse ser aprovada. E o governo ainda tinha uma coisa melhor ainda, porque ele tinha o orçamento, ele tinha os recursos e ele podia distribuir da maneira como ele queria esses recursos, tá certo, para os parlamentares e criava uma questão orgânica de compra de votos. Quem lembra do Robertão? Um deputado de São Paulo, que uma vez ele virou ministro e ele deixou isso bem claro, né? E é a política do toma lá da cá. Com esta emenda constitucional, a forma das medidas provisórias agir mudou totalmente, porque elas passaram da seguinte forma: elas entram em vigor, tem 60 dias de vigor, pode ser prorrogada por mais 60 dias, com 45 dias ela trava a pauta. Perfeito? Então, o
o Congresso, em que ela ganhou força nisso? Se ela não aprovar em 120 dias, ela caduca e ela não pode ser republicada no mesmo ano legislativo. Então, se eu tratei daquele tema numa medida provisória, o governo não pode mandar outra medida provisória naquele tema, e eu podia deixar caducar a medida provisória. Isso mudou alguma coisa, tá certo? No andamento e da proposta, na filosofia de trabalho dentro do Congresso? Muito pouco, porque eu vou dar um dado para vocês. Nos primeiros 10 anos desse século, a média de medida provisória que o governo mandava era em torno de 140 medidas provisórias por ano. Tá certo? Então, quer dizer, o Congresso continuava travado. O Congresso ficava à mercê da pauta do Executivo. E o famoso presidencialismo de coalizão, ele tinha uma força significativa. Era muito importante. Ele era extremamente importante para isso. Tá certo? Com essa situação, ao longo do tempo, foi ficando as pessoas começaram a questionar, começaram a se sentir incomodadas com essa situação. Então, em 2009, o então presidente da Câmara, Michel Temer, certo? Baseado numa decisão constitucional, mudou a regra do jogo. E qual foi essa mudança? Que tudo aquilo que não poderia, todos os temas que não poderiam ser tratados em medidas provisórias, a medida provisória não poderia travar a pauta. Certo? Então, é o seguinte, uma medida provisória só pode ser publicada, tá certo? Em lei ordinária. Então, nenhuma regulamentação da lei, tá certo? Como também nenhuma regulamentação ou modificação de uma PEC, tá certo? Poderia ser travada pela medida provisória. Vou dar um dado para vocês, olha só, se eu falar para você, depois desse ato, já foram aprovados, que é mais difícil, 140, tá certo? Leis complementares e mais ou menos 90 emendas constitucionais, tá certo? Então, aquilo que o governo travava, que ele não queria, o legislativo passou a poder ter opinião própria para fazer e fazer as coisas andarem em relação ao trabalho do Congresso. A partir desse momento, tá certo? O Congresso, então, com os novos deputados que passaram a visualizar a possibilidade, tá certo? A possibilidade desse fortalecimento passou a ter mudanças mais significativas no empoderamento do Congresso Nacional. O primeiro deles foi a criação, em 2012, das emendas impositivas. O que são as emendas impositivas? Então, foi criado que cada parlamentar teria uma dotação orçamentária para que ele alocasse os recursos dele no município, no estado, na atividade, no investimento que ele achava necessário na região dele, e o executivo era obrigado, sob a pena de responsabilidade fiscal, de aplicar esses recursos. Para vocês terem uma ideia, isso foi aprovado, é o primeiro ano que entrou em vigor, foi em 2013, e cada parlamentar recebia R$ 1 milhão para suas emendas impositivas. Então, todo parlamentar, independente da coisa, tinha algum tipo de recurso, mas o recurso discricionário como um todo, ele continuava na mão do Executivo. Logo em seguida, teve uma decisão do Supremo que os funcionários do Ministério do IBAMA entraram no Supremo solicitando que uma medida provisória era inconstitucional, porque a Constituição exigia que toda medida provisória passasse por uma comissão mista para votar a sua admissibilidade, constitucionalidade e a sua urgência. Quando saiu essa decisão do Supremo, o então presidente da Câmara, seu Eduardo Cunha, tá certo? O que ele fez? Se juntou ao Senado e criou uma comissão mista, que era uma comissão que tem 15 representantes do Senado, 15 representantes da Câmara, e que iam votar os 3 itens: constitucionalidade, admissibilidade
e urgência da medida provisória. O que aconteceu com esse ato? E esse ato muda a história do Brasil. Por que ela muda a história? Quando uma medida provisória entra dentro do Congresso, antigamente ela caía na Câmara. Com 45 dias, só podia votar aquilo que era de responsabilidade, não podia se votar nada que não fosse a medida provisória. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2013 e 2014, não teve nenhuma semana que não tinha a pauta travada por medida provisória. Então, só se votava aquilo que o executivo queria. Tá certo? O que acontece agora? Quando esta medida provisória é publicada, ela entra em vigor e ela vai para o Congresso, ela cai nessa comissão mista. Ela está na Câmara? Não. Ela está no Senado? Não. Se ela não está na Câmara e ela não está no Senado, ela não trava a pauta. Tá certo? E o que aconteceu a partir desse momento? Essa medida provisória caía nessa comissão mista, eles ficavam debatendo ela na comissão mista, dava os 45 dias, não travava a pauta, e eles continuavam discutindo até o momento que eles queriam que a medida provisória andasse. E, com isso, a pauta ficava aberta para se votar o que o presidente da Câmara e o que o presidente do Senado gostariam de votar. E isto representa, em números, uma mudança significativa do processo. Qual é essa mudança? Números, tá? Em 2012, 80% do que se votou e virou um marco legal, se votou no Congresso Nacional e virou um marco legal, é de origem do Executivo. Em 2012, ou em 2022, 76% do que se votou no Congresso Nacional é de origem do Legislativo. Vou dar um exemplo que todo mundo deve estar participando e olhando isso. A reforma tributária do consumo, tá certo? Ela é de origem de onde? Do Legislativo. Quem apresentou não foi o Executivo. Quem apresentou foi um grupo de parlamentares capitaneado pelo Baleia Rossi. Tá certo? E posso citar vários outros projetos de reforma do saneamento, do gás, da telecomunicação, todos esses marcos legais novos, nenhum saiu do Executivo. Eles tentaram, algum ou outro, por medida provisória, não foram aprovados e foram reapresentados, outros de origem, naturalmente, do Congresso Nacional de Parlamentares, tá certo? Que fizeram isso. Então, o que acontece? Para vocês terem dado, o ano passado, tá certo? Não teve uma semana com a pauta travada por medida provisória. Para vocês terem uma ideia, o instrumento da medida provisória ele vem diminuindo o seu poder enormemente. Vocês sabem quantas medidas provisórias foram aprovadas no ano passado? Somente 4. Isso, para vocês terem uma ideia, mas, se não me engano, são 9 que foram apresentadas e elas caducaram e perderam o valor delas e elas não viraram lei. Então, é o seguinte, isso representa, tá certo? O empoderamento do Congresso Nacional enorme. Logo em seguida, tá certo? Teve um outro ato que também trouxe mais poder para o Congresso, que também estava na Constituição, que era a obrigatoriedade da votação dos vetos presidenciais. Então, foi regulamentado que os vetos governamentais teriam que ser aprovados, senão toda a pauta do Congresso, que se trata prioritariamente de orçamento, não poderia ser votada, trancava a pauta. Para vocês terem uma ideia, tá certo? Existe hoje 16 mil vetos que não foram votados até hoje. E para o ano passado, para vocês terem uma ideia, quase 60% dos vetos do presidente Lula foram derrubados. Tá certo? Só para vocês terem uma ideia, é o seguinte, Fernando Henrique Cardoso foi presidente durante 8 anos. Nesses 8 anos, só um veto foi derrubado. O Lula foi
presidente durante 8 anos. Só um veto foi derrubado. E hoje a maior parte dos vetos são derrubados. Tá certo? Então, quer dizer, é uma mudança de postura para falar que quem dá a palavra final é o Congresso Nacional em relação a isso. O único ponto que ficou para trás é que, mesmo assim, o Executivo tinha o poder dos recursos discricionários, das emendas, tá certo? Então, o parlamentar precisava continuar indo no Executivo e pedindo recursos para o seu município, para um evento, para uma obra, qualquer coisa que ele fosse fazer, ele precisava continuar indo no Congresso Nacional. Para você ter uma ideia, o presidente Temer, então presidente, ele teve que, em determinado momento, publicar uma resolução proibindo que os ministros recebessem parlamentares na terça e quarta de tarde, porque senão ele não conseguia ter parlamentar em plenário para votar as pautas. Por que que os congressos, uma das coisas que eu acho, por que que as votações na Câmara, principalmente na Câmara, elas ocorrem à noite e não durante o dia? Porque os parlamentares, durante o dia, eles estavam no ministério pedindo emenda, trabalhando para seus emendas terem saído ou não. Tá certo? Isso mudou. E quando isso mudou? Mudou numa coisa que não tem nada a ver com política, tá certo? Porque, para vocês entenderem, a lei do teto de gastos é que mudou esse poder do Congresso. E por que que ela mudou? A gente precisa entender que, antigamente, antes da lei do teto, o orçamento era votado, era mandado para o Congresso da seguinte forma: eu fazia uma avaliação de quanto eu tinha de receita, e em cima da receita eu fazia as despesas e mandava a LOA para o Congresso aprovar. Chegava no Congresso, o Congresso tinha a Comissão de Orçamento tinha uma relatoria que chamava Relatoria de Receita. E essa relatoria virava e falava assim, que a receita está errada, e acrescentava a receita. E criou, então, a emenda de relator. O governo contingenciava e esse contingenciamento ele colocava os recursos, tá certo, para quem ele queria, na necessidade política de votos que ele precisava disso. A lei de teto mudou essa prática consideravelmente. O que mudou na prática? Mudou na prática que o orçamento passou a ser feito da seguinte forma: eu tenho um orçamento executado no ano anterior, boto a inflação, tá certo? E procuro o gasto em cima disso. Perfeito? Quando o executivo mandou isso para o legislativo, o relator lá falou: "Ué, eu não posso, como é que vai ficar a emenda de relator? Ela não existe mais." E aí o Congresso perdeu as emendas de relator. Aí, então, hoje, presidente da Câmara, do Senado, Davi Alcolumbre, descobriu um termo chamado recursos discricionários. E ele fez o quê? Ele pegou os recursos discricionários, que era onde o governo colocava as emendas para os parlamentares, e ele colocou isso como emenda de relator. Tá certo? E aí, o que é que aconteceu? Teve-se uma grande briga gigantesca entre executivo e legislativo. Tanto que, no segundo ano do governo Bolsonaro, o Congresso ficou mais de 2 meses parados, negociando o quanto o Congresso ia devolver para o Executivo parte desses recursos discricionários, porque ficou tudo na mão dos executivos. Então, isso diminuiu o poder do Executivo e passou a mão para o Poder Legislativo, principalmente na mão dos presidentes das duas casas e do relator do orçamento. Agora, o Lula, quando assumiu, ele quis acabar com isso e voltar o recurso discricionário para o Executivo. Só que o tiro saiu pela culatra. E o que aconteceu? Quando, numa quinta-feira, na penúltima semana do ano, o Supremo declarou inconstitucional a emenda de relator, mas falou que as emendas individuais eram constitucionais. Na sexta-feira, os parlamentares pegaram todos os recursos que estavam alocados na LOA para
as emendas e colocaram como emendas individuais. Então, um parlamentar que há 10 anos atrás tinha 2, 3 milhões, tá certo, de emendas, eles passaram a ter 40 milhões de reais, sem pedir favor nenhum para o seu líder, sem dever favor nenhum para o presidente das duas casas e sem dever favor nenhum para o executivo. E esta é a briga que a gente está tendo nesse momento, que o Flávio Dino está tentando dizer que falta transparência. E nesse negócio de faltar transparência, os parlamentares já estão colocando que todo o recurso de emendas que tenha de bancada, de comissão, vai virar emendas individuais. Aí é que não tem mais essa fisiologia do voto, dos recursos para isso. Então, esta é a grande briga que a gente tem agora. Quando eu analiso isto, tá certo? O que eu estou falando? Hoje, adianta eu ir no executivo e querer uma medida provisória? Não, porque essa medida provisória pode me causar problemas. Por que que ela pode me causar problemas? Ela entra em vigor, passa 120 dias em vigor e depois ela cai. Então, qual é a segurança jurídica que eu vou ter de uma medida provisória se eu não tenho certeza se ela vai passar? Hoje, o que que eu preciso fazer? Eu preciso me fortalecer no legislativo. Eu preciso criar uma situação que o legislativo possa, que eu tenho meus interesses, que antigamente eu ia no executivo buscar a solução dos meus problemas, e eu vou ter que ter essa segurança de conseguir o que eu quero no legislativo. Então, por isso, o legislativo, cada dia mais, passa a ter a importância desse processo. Olha só, antigamente, quando a gente ia no executivo pedir uma medida provisória, o executivo tem uma situação bastante diferente. Qual? Lá tem técnicos, números, juristas que sabem escrever, que sabem ter dados, sabem ser o impacto regulatório. Tá certo? Isto diminuiu, porque o Poder Executivo hoje tem medo de mandar projetos para o Congresso. Então, a pergunta que eu faço para vocês, se a gente for fazer uma análise da conjuntura hoje, o Lula fez uma reunião no dia 20 de janeiro com seus ministros. Qual foi o recado que ele deu para os ministros? Não vamos fazer nada de novo. Vamos entregar o que nós começamos nos 2 primeiros anos, porque nós não podemos mandar nada para o Congresso, porque nós não temos votos, nós não temos maioria. Então, o que que acontece com isso? O Congresso passa, a gente pode ter a possibilidade de não ter pauta para os próximos 2 anos. Por quê? Os partidos políticos têm a capacidade do Executivo de propor e debater as leis, políticas públicas? Não. O deputado tem a capacidade de fazer o gabinete do deputado? Também não. Então, quem vai propor políticas públicas? Tá certo? Quem é que vai aproximar dos partidos, dos políticos, para propor políticas públicas? Hoje, na minha visão, você tem 2 segmentos que podem fazer esse papel importante para o país. A sociedade organizada, através das suas entidades, se aproximarem de uma forma orgânica e sistêmica dos parlamentares, ou, se não, os funcionários públicos concursados, que têm um ativismo gigantesco no dia de hoje, principalmente porque as principais leis nossas, elas foram criadas em regime de exceção, ou na época do Vargas, ou na época do regime militar. E nós temos um hábito muito interessante de que a maior parte dessas legislações empodera o funcionário público, porque é o seguinte, eu debato a política grande. O que que acontece? Eu espero um decreto para regulamentar a lei. O decreto é feito em 4 paredes. Alguém participa de um debate de um decreto efetivamente? Podemos ir lá pressionar, mas a decisão é individual. A decisão é lá de dentro. E quem muda isso? Eles. De que forma? Consulta pública? Será que alguém vai escutar as críticas que eu tenho àquela pessoa que escreveu o texto? Muito pouco. E o que que acontece? E por que que a gente tem o empoderamento do judiciário hoje? Por que que o judiciário hoje passou a ter um ativismo? Os mais velhos aqui lembram que é o seguinte, na época do século passado, quando foram fazer as privatizações,
tá certo? Os funcionários públicos que não queriam privatizações iam no juiz lá no meio da Amazônia e pediam uma liminar suspendendo os leilões de privatização. Isso foi ganhando corpo e hoje o que eles fazem? Utilizam o Ministério Público, tá certo? Que não paga nenhuma ação, nem tem que pagar sucumbências, para fazer um ativismo, tanto no primeiro, no segundo, no terceiro grau e principalmente no Supremo. E com isso, os partidos políticos minoritários também aprenderam a fazer isso. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 6 anos, tá certo? O PDT e e o pessoal, a rede tem um parlamentar, tem outro parlamentar. Todo projeto que é aprovado, eles entram com ação de constitucionalidade para que o ativismo do judiciário possa ver e garantir os poderes e o ativismo dele. Outra coisa, essas pessoas sempre trabalharam no executivo para o ministro, para o presidente da República. Só que agora eles estão trabalhando para eles. Eles conhecem o parlamentar, eles conhecem o funcionamento do Congresso, eles conhecem como apresentar um projeto, como apresentar uma emenda. E quem vai fazer essa regulamentação para defender não o interesse do cidadão, principalmente dos empresários, vão ser os funcionários públicos, e eles vão se empoderando desse processo. Então é o seguinte, hoje, o momento político, a gente pode até fazer uma análise aqui da conjuntura hoje, do poder, como está o governo Lula, fraco perante o Congresso, não tem. Hoje nós estamos passando por uma reestruturação partidária, tá certo? Hoje já estamos discutindo as eleições de 2026. Mas o que eu acho que é importante aqui falar para vocês é o seguinte: o momento político hoje está no momento da sociedade se organizar, fazer uma avaliação de quais as políticas públicas e qual o relacionamento, principalmente, tá certo, do Estado dentro da atividade econômica, tá certo, dentro da regulamentação, a quantidade de autorizações, de fiscalização e dados que a gente manda para o executivo, para que a gente possa diminuir e facilitar a vida do empresário com menos regras e com menos poder discricionário de quem vai te fiscalizar e de quem vai te autorizar uma atividade, tá certo? Na influência disso. Então, é o seguinte, o momento político, eu posso até falar um pouco mais, mas eu acho que eu já falei demais, tá certo? Então, de entender esse momento que é o fortalecimento do Congresso precisa de propostas, precisa de um debate, e a gente precisa entender que os parlamentares são uma ferramenta de trabalho da sociedade, mas não adianta pegar essa ferramenta e botar no armário e esquecer que ela existe. A gente precisa utilizar essa ferramenta. E a gente só utiliza essa ferramenta se a gente mandar para eles e cobrar o que nós queremos e o que nós desejamos na melhoria da sociedade. Muito obrigado aí pela paciência de vocês aí. Estamos aqui. Obrigado, João. João, Nós estamos deixa gravando. eu. Peraí, Oi, Castilho. Nabil. Nós estamos gravando esse, vamos chamar de debate, e vamos disponibilizar depois para aqueles que, obviamente, não puderam assistir. Quem quiser ter também, entre em contato com a Ariana, ela manda para vocês de novo. Nós vamos disponibilizar para os nossos associados e aqueles que quiserem também. O Castilho vai passar uma mensagem e depois eu vou abrir para as perguntas. Eu queria, primeiro, João, obrigado, novamente brilhante. Esse é um tema interessante que a gente podia ficar aqui algumas horas falando, tem muita coisa acontecendo, mas eu tenho um exemplo claro que eu quero chamar. E primeiro, eu queria pedir para todos que quiserem fazer uma pergunta, levantem a mãozinha aí, levanta para a gente identificar e poder abrir uma oportunidade de perguntas. Mas eu vou falar um pouquinho do trabalho que nós fizemos, né, no Instituto, que na realidade o Instituto fez o quê? Em cima desse cenário que o João desenhou, o Instituto criou um ambiente para que a gente possa ter com um grande número de parlamentares, né? Não precisamos ir a cada um dos gabinetes, falar com cada um dos parlamentares ou seus assessores. Nós criamos um ambiente onde o parlamentar participa, ele se envolve na pauta, ele entende e nós sim podemos mostrar
a visão do empreendedor, do empresário ao parlamentar. Esse é o nosso trabalho, é mostrar ao parlamentar que uma determinada lei ou projeto é boa por causa disso ou é ruim por causa daquilo. Nós participamos ativamente da reforma tributária. Para vocês terem uma ideia, o governo estabeleceu aí 7 grupos de trabalho parlamentar, de grupos parlamentares para poder trabalhar, e dos 7, 5 eram liderados por parlamentares que estavam na frente parlamentar do empreendedorismo. E um dos trabalhos brilhantes que nos ajudou está aqui, da Camila, que levantou a mão para a pergunta, que é uma das líderes de mulheres do tributário, que é uma organização que reúne mulheres que trabalham na área tributária brasileira, são mais de 1.000 mulheres, e elas participaram ativamente. Camila, a primeira pergunta é sua, bem-vinda. Obrigada, Castilho. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar todo o trabalho que está sendo feito pelo IUB, né? Eu sou, como o Castilho falou, eu sou vice-presidente da Associação Mulheres no Tributário. Eu conheci o IUB por conta da reforma tributária, então, assim, eu sempre fui somente uma advogada tributarista. Só que dentro do IUB eu encontrei um trabalho absurdo de excelência, com muito comprometimento. Nabil, incrível, sempre nos ajudando, Castilho sempre nos ajudando, João Henrique. Nós conseguimos, na verdade, o IUB e a Frente Parlamentar do Empreendedorismo foram muito pioneiros nesse trabalho da reforma tributária, porque antes, bem antes do governo, aliás, o trabalho que foi realizado pelo IUB, pela Frente Parlamentar, impulsionou o governo a soltar rapidamente, né, os projetos de lei, pelo menos um projeto de lei complementar, mas foi um trabalho muito detalhado, e eu fiquei muito impressionada, né, de novo, eu sempre fui advogada tributarista, nunca, o máximo que eu ia a Brasília é STF, STJ, e eu achei que, até como o João falou, eu achei bastante interessante, toda discussão de novas propostas tinham que ser junto ao executivo. E eu descobri no IUB um grande aliado para conversas, estudos, trazer os parlamentares. Então, assim, a gente conseguiu muita coisa para explicar para os parlamentares como o nosso direito tributário é difícil e, com a ajuda deles, né, construir esse novo direito tributário, esse novo Brasil que aí está se abrindo nos próximos anos. Então, muito mais, Castilho, do que fazer uma pergunta, é parabenizar o trabalho do Nabil, o seu, o do João, de toda a equipe do IUB, ter com vocês e com a gente parlamentares interessados, escutando, com interesse, para a gente, assim, é música, e parabéns por todo esse trabalho pioneiro, vocês são incríveis. Obrigado, Obrigado, Camila. Obrigado. Eu queria passar para o Rogério Neri, presidente da Globo de Minas, do Triângulo Mineiro. Rogério, lá de Uberlândia, bem-vindo. Estou apanhando o áudio. Pronto, acertei aqui. Obrigado. Obrigado, Castilho. Primeiro, parabenizar o João aí por tudo que você falou, João. É assustador, inclusive, quando a gente consegue enxergar esse cenário da forma ao qual tão simples você retratou. A minha dúvida, João, eu tenho falado isso com o Castilho, é muito no sentido de que Brasil é esse que a gente quer morar, né? E que de forma que nós, enquanto associação, instituição, podemos construir esse país dos sonhos, né? E quando a gente olha esse retrato que você acabou de traçar de um Congresso tão fortalecido, né? E quando a gente percebe que hoje os deputados têm em suas mãos verbas que muitas vezes grandes empresas nem têm para investir, né? Você põe 40 milhões de reais líquidos para poder escolher aonde vai, destinação, e com ainda pouca satisfação a ser dada. A minha pergunta para você é: nós, enquanto instituto, que já fazemos um papel maravilhoso, de que forma a gente pode contribuir para que esse país, através do Congresso, possa ter de forma clara as suas diretrizes para aquilo que de nós e para aquilo que nós somos, que acreditamos muito, que é uma democracia livre, um país que possa ter empreendedorismo, eu diria, sustentável, e que as pessoas possam reconhecer o trabalho do empresário
e, ao mesmo tempo, estarmos aí alinhados com esse ambiente político que muda tanto. O que mais que a gente pode fazer? Qual é a nossa... Você disse de nos unirmos, de ter um Brasil, umas associações unidas. Isso que nós já fazemos já é o suficiente ou tem mais algo de diferente que precisa ser feito nas suas micro-regiões e de forma conjunta pelo Brasil afora? Ó, a pergunta é o seguinte, na minha visão, aqui eu trabalho há 34 anos na Esplanada, né? Então, o que eu vejo quando tem essa evolução é que a gente precisa participar mais, a gente precisa propor, tá certo? Olha só, uma coisa que eu aprendi, eu dava consultoria uma vez com o Paulo Rabelo de Castro, e a gente estava na Argentina propondo uma modificação lá. E a gente teve uma reunião com o ministro Cavalo, que era o ministro da Economia lá. E ele falou assim: boa ideia de vocês, estou indo numa reunião agora para apresentar o meu plano de trabalho no Congresso. Vocês têm o texto do que vocês estão propondo? E a gente não tinha. E a gente perdeu a oportunidade. Tá certo? Então, a primeira coisa que eu acho é que não adianta a gente discutir e achar o que é melhor para a gente. A gente tem que colocar no papel. A gente tem que construir o debate e propor. Tá certo? Então, isso é a coisa mais importante. A Camila colocou uma coisa muito importante que a gente fez. Olha só, o ano passado, o governo aprovou-se no final do ano retrasado a PEC a PEC da reforma tributária. E na PEC falava que o executivo tinha 180 dias para apresentar a reforma. No primeiro dia de janeiro, na realidade, no dia 20 de janeiro, nós fizemos uma reunião das frentes parlamentares e a gente falou o seguinte: vamos fazer um grupo de trabalho e vamos escrever a nossa proposta de regulamentação da lei. Por que nós vamos esperar o executivo? E nós fizemos 20 audiências públicas, nós tivemos um grupo de trabalho com 500 profissionais, advogados, empresas, contadores, e com menos de 60 dias, nós apresentamos 16 projetos de lei. O que aconteceu? Então, nós demos condição para que o Congresso Nacional, o seu então presidente da Câmara, Arthur Lira, desse um prazo de 15 dias para o Executivo apresentar o projeto deles. Senão, ele ia para votar qual projeto? O dos grupos de trabalho que os parlamentares apresentaram. Tá certo? Para você ter uma ideia, tá certo? Teve parte do projeto do Executivo era a cópia do nosso trabalho, onde até os erros de português estavam no texto. Tá? Então, o que eu quero colocar para você, tudo bem, foi o nosso texto que foi aprovado? Não, mas a participação da sociedade, tá certo? Impediu, em grande parte, que o que viesse do Executivo fosse empurrado goela abaixo. E digo-lhes mais, a gente só participou, a sociedade só participou por conta de vocês. Nós não teríamos tido participação. E todos os advogados tributaristas sabem disso. Então, o que eu quero colocar para vocês é que a gente tem toda a possibilidade de resolver os problemas, desde que a gente sente e proponha. Se eu tenho uma lei trabalhista, tá certo? Que não é o que nós sonhamos, nós não podemos ter medo de mudar. E como é que a gente muda? Colocando dentro do Congresso e fazendo um debate para isso. O Congresso foi feito para isso. O debate mostra que a gente tem uma possibilidade, o parlamentar está doido para fazer isso. Tá certo? O que o Castilho colocou é que um parlamentar hoje, a grande parte, é do baixo clero. Esses caras estão doidos para ocupar espaço e fazer debate. O alto clero precisa do voto deles. E que a gente tem força com eles. É uma troca de favor, é uma troca que a gente precisa para isso. Mas a gente precisa propor. Eu vou fazer um comentário aqui provocativo, tá certo? Que a gente está falando da reforma tributária.
Quando eu fui secretário executivo do Ministério da Agricultura, eu era obrigado a exercer o orçamento. E naquela época, o Fernando Henrique Cardoso tinha feito um negócio muito interessante, que era o plano plurianual. Tá certo? Então é o seguinte, o plano plurianual, ele tinha os projetos e tinha as ações. E era um projeto matricial, onde eu tinha orçamento e meta mensurável para cada uma das ações. Para vocês terem uma ideia, eu sou agrônomo, e eu era o coordenador, o chefe, o gerente do programa de pecuária bovina. Perfeito? Então, lá eu tinha as metas de pesquisa, eu tinha as metas de erradicação da fitosa, da brucelose, tá certo? Eu tinha uma série de metas e que eu tinha que atingir e tinha um projeto onde tinha um orçamento. O governo Lula acabou com isso. Vou te dar um número, só para você ter uma ideia. Tá legal? Na época que eu estava no Ministério, nós tínhamos 370 programas e mais de 2.000 ações. Você sabe quantos programas o governo tem hoje? 70. Você sabe quantas ações? Tá certo? Menos de 250. Aí o que acontece? Aquele programa de erradicação que eu tinha a meta de erradicar a fitosa, você sabe qual é a meta? Melhoria do rebanho nacional. Você mede alguma coisa? Tem transparência? Está na hora da sociedade propor transparência, o que espera do governo, com metas, com específicas. A gente precisa Deixa eu, esperar, a gente precisa do executivo mandar? Não. Por que a gente não faz esse debate com a sociedade, no instituto, seja ele qual for, e propõe isso para os parlamentares? A provocação é a seguinte: se a gente não fizer isso, quem vai fazer isso é a casta dos funcionários públicos concursados, que vão defender os interesses deles, de ter mais poder discricionário e ter um poder sobre a vida da gente. deixa eu Obrigado, completar, João. Deixa João, eu só e falar uma coisa. passar. Castilho, espera um Espera aí, pouquinho. Milton, Só um minuto, só um segundo. vai. Eu queria, antes de passar para a Juliana, eu queria dar um testemunho de um trabalho que a gente desenvolveu, que era, no começo, as pessoas acharam que era impossível atingir, e já estamos negociando a renovação desse trabalho, que foi as blusinhas que não estavam sendo taxadas e o prejuízo astronômico que o governo estava tomando e o prejuízo das empresas, as indústrias e o setor também, especificamente, não só do varejo, mas atingindo pesadamente, eu diria que todo o setor produtivo. Depois de 1 ano e 2 meses de trabalho, junto com os parlamentares, reunimos as entidades importantes que queriam participar na época, levamos isso para mais de 6, 7 reuniões junto com os parlamentares em Brasília, nas terças-feiras, no nosso almoço tradicional, e depois de 1 ano e 2 meses, em agosto do ano passado, nós conseguimos, Rogério, aprovar a taxação de 20%, queríamos de 35%, mas o que foi possível foi 20%, contra praticamente todo o executivo. Foi um trabalho estratégico que foi desenvolvido dentro do Instituto, trazendo todo mundo para dentro desse jogo. Então, isso que o João está falando, nós chegamos a praticar, mostrando que é possível na medida em que a gente cria essa união. E a nossa luta tem sido agora, mais do que nunca, para cada um de vocês, os 50 que estão aí hoje assistindo esse debate, é que nos ajude, e o Rogério acabou de falar agora há pouco, qual é o Brasil que nós queremos. O Brasil está na ideia de cada um de vocês de fazer alguma coisa pelos primos, filhos, netos e parentes. Ou a gente se mexe, e se mexer é efetivamente ajudar a se unir, para que a gente já deu provas que dá para mudar esse país. De uma forma rápida? Não. De uma forma lenta, sim. Mas pela primeira vez na história do Brasil, eu estou dizendo para vocês, com emoção, de que está nas nossas mãos a gente mudar isso. Só que cada um de vocês tem que ser o elo de ligação para trazer outras entidades, sindicatos, federações, confederações, pessoas individuais que possam participar e que é para a gente juntar esse trabalho, as empresas também, extraordinárias. Nós temos hoje um monte de empresas que têm RealGov, mas que se juntaram ao Instituto, porque viram esse trabalho sério, extraordinário que está sendo feito. Fala, Castilho, depois a Maria Juliana quer falar.
Obrigado. Eu só queria completar com o que o João falou, que o corporativismo do funcionário público não é só no funcionalismo público, mas também nas áreas. Hoje, pelo menos, nós estamos enfrentando um trabalho pesadíssimo da Receita Federal, emitindo normas claramente com a intenção de aumentar a tributação e complicar normas, inclusive, que vão levar a uma insegurança jurídica brutal nos próximos, né, se forem implantadas. O que nós estamos propondo? Não adianta, acima de uma norma, a norma é uma deliberação da Receita Federal, ela pode fazer isso. Da mesma maneira que a medida provisória pode ser feita pelo governo, eles podem fazer isso. Mas muito mais importante é a sociedade descobrir que nós sim podemos nos unir, debater com o parlamento e transformar isso em projeto-lei ou numa medida constitucional. Aí a norma não tem validade, a norma vai ter que se mudar. A interpretação, cada vez que se deixa uma interpretação mais clara e mais evidente, nós sim podemos fazer. E como é que é o instrumento? Onde está o instrumento? O instrumento está no parlamento. Não adianta a gente ir para o executivo. O executivo tem ideologia, o parlamento não, é um mix. O parlamento tem uma representatividade dentro da sociedade muito mais importante do que o poder executivo. O poder executivo, em última instância, é uma votação entre A e B. Você gosta de um e eu não gosto do outro. O parlamento não. O parlamento tem uma representação, uma representatividade da sociedade muito mais forte, muito mais. Por isso que as emendas são importantes. Nós temos que refletir sobre as emendas. A gente critica, não, mas como é que o parlamentar tem esse poder de deliberar recursos para as áreas? Escuta, o parlamentar, ele representa uma parte da sociedade na sua região. E esta sociedade, independentemente do partido político, está sendo privilegiado. Antigamente ia para a mão do executivo e ele falava: eu sou desta ideologia, eu aprovo todo mundo que é igual a mim e não vou aprovar ninguém que pensa da maneira contrária. Dessa maneira, não. Há um equilíbrio democrático. Não estou dizendo que é perfeito, mas é muito mais. Nós temos aqui duas perguntas, o Zé Eduardo Braz Guimarães tinha feito, a Juliana também e a Camila. O Zé é da Fundação Dom Cabral. Zé, faça a sua pergunta, depois eu quero passar para a Juliana, por favor. Um jogo rápido, com base naquilo que você falou, Castilho, que foi que o João e o Nabil, qual é a saída, Zé? A gente voltar em 83 e rediscutir o parlamentarismo, para que a gente possa ter um pouco mais de senso de direção e de urgência. Uma coisa que me chama a atenção, todos aqui trabalham, grande parte, Castilho, eu sei, trabalhamos em grandes empresas, né? Você não tinha um orçamento infinito, e você também não tinha capacidade de implantar projetos. Então, me chama a atenção o assunto da emenda PIX, que, inclusive, o Estadão tem uma reportagem nesses dias que fala sobre isso. Quer dizer, não dá para você criar um sisteminha de gestão para poder tomar essas definições. Então, até porque o amigo falou em país do sonho. A pergunta, a saída do parlamentarismo, e segundo, dá para controlar? Dá para criar algum tipo de chassi que você fale qual é a prioridade, qual é o impacto de cada um desses projetos? Olha só, vamos lá. Deixa eu só falar uma coisa para você, o seguinte, para você entender um pouquinho o que são preconceitos, tá? A pergunta que eu falo é o seguinte, a emenda PIX foi copiada, ela era a mesma fonte do Fundo de Participação dos Municípios e Fundo de Participação dos estados. Quem faz a fiscalização disso? É os estados e municípios. Então, quando eu mando o recurso para essa conta do fundo de participação, tem alguma ilegalidade? Ou porque o parlamentar mandou, ela é ilegal? Mas se o executivo mandar, é legal? Essa é a primeira pergunta que eu faço para você. Tá certo? Outra coisa, o que eu falei para você, o que não tem transparência e que não tem meta, até o dinheiro do executivo que ele gasta dentro do recurso discricionário, naquilo que eu falei para você, eu quero erradicar a fitosa, é uma meta palpável, um plano. Eu quero melhorar a qualidade do rebanho bovino brasileiro, tem meta? O que a gente precisa discutir, que a gente precisa participar, não é ser contra a emenda.
É como a gente quer alocar o nosso recurso como cidadão e que a gente tem que ter uma participação efetiva dentro do Congresso. Não vai ser numa sala entre quatro paredes que eu vou ter espaço para ouvir e que eu vou ter poder de influenciar no voto. Perfeito? É dentro do Congresso que eu vou discutir isto e que é onde eu vou poder alocar o recurso necessário. Vou só falar uma coisa para você. Eu fui ordenador de despesa. Eu distribuí emendas. Tá certo? Então, me chegava um parlamentar lá e falava assim, ó, eu quero um abatedor numa cidade no Acre. Eu conheço o Acre? É necessário esse abatedor lá? Me chegava uma pessoa do Rio Grande do Sul e me pedia alguma coisa. Eu tinha conhecimento da necessidade da cidade? Tinha algum programa que eu colocava esse recurso? Isso não tinha emenda, não, tá? Então é o seguinte, hoje a responsabilidade do parlamentar em colocar o recurso, tá certo? Ele vai ter o adversário dele fiscalizando ele, tá certo? Eu vou contar uma história para você entender um pouquinho o que que a imprensa passa e o que que passa nos bastidores. Um dia eu estava no gabinete de um senador, tá certo? E ele recebeu um telefonema. E o telefonema era o seguinte: fizeram um outdoor na cidade, falando o seguinte, ó, o parlamentar X colocou aqui um aparelho de fazer exames contra câncer. Esse aparelho pode fazer 1.000 exames por ano e ele vai fazer 50. Esse é um dinheiro bem aplicado? Uma campainha, uma fiscalização do adversário contra ele. Se eu, governo, mandasse esse mesmo aparelho para lá, a pedido do mesmo parlamentar, ele poderia ser criticado? Não. Então, é o seguinte, o que eu quero colocar é o seguinte, o parlamentar ele está mais próximo. Eu falo o seguinte, eu sou a favor das emendas, tá? Não a quantidade como a forma foi feita. Eu acredito no PPA. Se eu tiver um plano plurianual discutido pela sociedade, onde a gente faça um debate e tenha metas a atingir, a melhoria do IDH, da qualidade de vida, das necessidades das pessoas, o recurso pode ser alocado ou pelo parlamentar ou pelo executivo, mas que a sociedade tenha participado do debate claro e que tenha as metas específicas e claras aonde é colocar os recursos. Então é o seguinte, e isso a sociedade tem que participar ativamente disso. Então, uma coisa que eu brinco, inclusive, outro dia, eu conversando com o próprio Hugo Mota, eu coloquei para ele. Falei, está na hora do Congresso, nesses próximos 2 anos, discutir qual o PPA que nós vamos ter que apresentar e debater em 27. Quais as metas que a gente quer para a sociedade? Quais são os trabalhos e os serviços que a gente quer para isso? E seria interessante se a participação da sociedade fosse efetiva na orientação dos parlamentares para tomar essa decisão. Senão, mais uma vez, vamos ficar na mão de quem constrói esses planos. Quem? Os funcionários públicos concursados que vão olhar para os seus interesses e para o seu umbigo. Obrigado, Juliana, João. Estão me ouvindo? sim. Bom, primeiro eu peço desculpas porque eu estava no escritório, agora eu estou no carro, mas acho que dá para poder eu falar. Eu queria pontuar duas questões. Primeiro, do que o João Henrique falou, ele tem toda a razão a questão das medidas provisórias, apesar de que toda vez que ele falava assim, os mais velhos vão entender, eu ficava arrasada, porque eu estava entre os mais velhos. E existia a ideia de nós tributaristas, o que a gente sempre falava é que, na época do Fernando Henrique, por exemplo, o executivo ele legislava com medidas provisórias. Então, foi um número absurdo de medidas provisórias, sempre reeditadas, né? E ele estava legislando. E eu concordo plenamente que hoje o poder do parlamento ele é muito maior do que já foi. Talvez nunca nós tivéssemos um poder tão grande. Depois, pontuar o que o Castilho falou. Olha, a importância do Instituto e este grupo que eu me lembro que eu conversei muito no início, há muito tempo, né, uns 3 anos, com o Castilho e o Nabil, que foi criado entre o Instituto junto com a Frente Parlamentar, é fantástico, porque é exatamente isso que faz com que as demandas das empresas cheguem até o Congresso e cheguem através daqueles que têm o poder
do voto, né? E que vão construir aquilo. O que a Camila falou é a mais pura verdade, quer dizer, os tributaristas que já tinham sido escolhidos pelo governo já estavam lá e que já têm uma visão toda fiscalista. Se não fosse o nosso grupo aqui do IUB e da Frente Parlamentar construir uma visão também não fiscalista, empresarial, para que houvesse um equilíbrio e para que a gente pudesse juntos construir essa lei, do PLP 68, nós não teríamos conseguido participar. E apesar do PLP 68 foi o que foi votado, nós tivemos interferência sim. Existiram setores em que nós discutimos isso lá em Brasília e que nós modificamos sim o texto da lei, modificamos o artigo sim. E eu ainda não tive o prazer de encontrar com o Nabil e o Castilho pessoalmente, porque eu não conseguia Brasília até então, mas no dia da votação, porque nós tivemos, foi para o Senado e depois voltou para a Câmara. E no dia da votação, algumas coisas que o Senado mudou, a Câmara teve que voltar atrás. E eu me lembro, e eu desesperada na minha casa, mandando o WhatsApp para alguns deputados, e eu fui respondida nesse WhatsApp, em um dos assuntos que eu estava discutindo, ele me respondeu, o relator, né, me respondeu, será feito um outro PLP para esse assunto. Então, imagina, se não tivesse sido o Instituto e a Frente Parlamentar, onde eu participei diversas vezes, onde eu acabei tendo a proximidade com esses parlamentares, esse parlamentar específico que eu conheci aí dentro do Instituto, eu não teria tido acesso a discutir a lei no momento da votação e ele me falar, calma, nós vamos ainda fazer um outro PLP sobre esse assunto, porque a gente não vai conseguir aprovar, neste caso, da forma como o Senado está querendo. Então, existe sim uma participação efetiva das empresas, né? Eu não sou advogada, eu sou advogada de empresa, mas não dentro das empresas, né? Nós temos escritório de advocacia e há 30 anos atrás, a gente já começou essa discussão, há mais de 20 eu já tinha feito o meu mestrado e jamais poderia imaginar de participar tão efetivamente, o que eu tenho que agradecer muito tanto ao Castilho quanto ao Nabil e ao João, e dizer a todos que estão aqui, se alguém ainda não se filiou, a importância que é o Instituto. E acho que a gente tem que começar exatamente como nós começamos pela reforma, um pouquinho mais agressivos, discutir o que nós queremos, levar o projeto, porque hoje a gente tem esses parlamentares por perto, e pressionar a partir da gente, e não somente os projetos que já venham deles. É só isso, gente. Obrigada. Obrigado, Juliana. O Oscar quer se colocar, Oscar? O som. Fui traído aqui pelo som, desculpem. Rapidamente, eu só queria agradecer ao Castilho aí pela iniciativa de promover esse encontro e também cumprimentar o João pela clareza e pela lucidez com que as coisas foram colocadas, o Nabil, todos vocês aí, tá certo? A pergunta que eu tinha, o João respondeu, né? Assim, é óbvio que a participação parlamentar nas emendas ela é uma coisa positiva, é uma coisa positiva desde que, né, exista um plano, um plano anual, plurianual, um PPA, porque o que acontece hoje, na verdade, é que você viaja para cidades do interior, elas estão sendo reasfaltadas inteiras. Esse dia está sendo usado para asfalto, festa de final de ano, decoração de Natal da cidade, show. É uma coisa assim que você pergunta, mas por que nós não vamos direcionar isso para aquilo que você... Um exemplo que é fundamental. Vamos acabar com a fitosa. Isso dá um salto enorme na qualidade. Então, esse é o ponto. Agora, a pergunta é assim, seria o caso de elaborar um plano para o Brasil? Quer dizer, qual é o Brasil que queremos? E, a partir dele, você articular, então, essa participação, porque eu concordo 100%. Quem vai resolver isso é a sociedade, né? Eu tenho um grande amigo que o pai dele era contra a mudança da capital de Brasília para Brasília, e ele era do Rio de Janeiro, um grande jornalista, e lá no Catetinho tem uma frase do pai dele, dizendo assim, o meu receio é que longe da pressão da sociedade,
eles voltem as costas do país e vão pensar nos seus interesses particulares. Quer dizer, qualquer semelhança não é mera coincidência. Então, assim, sem a participação efetiva da sociedade civil, sem essa articulação, né, dificilmente a gente vai conseguir avançar. Eu concordo 100% com o que vocês estão falando, mas eu pergunto, como é que a gente pode fazer isso? Eu acho que o Instituto é um embrião brilhante que começa, e eu acho que a gente tem que propor e depois desdobrar essa proposta em planos e passar a criar embaixadores, apoiadores, líderes do Congresso para cada um desses planos, etc., que sejam relevantes para melhorar a nossa produtividade, eficiência, competitividade, a qualidade de vida das pessoas, a renda, tudo aquilo que a gente espera melhorar a segurança pública, tudo aquilo que a gente espera que venha a acontecer. Mas, mais uma vez, eu queria mais do que qualquer coisa agradecer. Obrigado. Eu só queria fazer um complemento aqui, um exemplo. Eu, durante 14 anos, eu fui o executivo, fui o organizador da Frente Parlamentar da Agropecuária, tá certo? E vou falar uma coisa para vocês, o seguinte, o setor da agropecuária no Brasil, se você pegar há 15, 20 anos atrás, até os parlamentares que defendiam o setor eram considerados tratores, eram considerados os mais agressivos, que não eram respeitados, tá certo? Hoje, o setor da agropecuária, a partir do momento que eles começaram a utilizar o Congresso como interlocução com a sociedade, tá certo? Eles passaram a ser respeitados e a sociedade passou a reconhecer o que era o setor. Eu me considero um empresário, estamos precisando fazer uma campanha que a sociedade entenda o que é a nossa atividade e a nossa importância. E a melhor forma de fazer isto, na minha opinião, tá certo? É fazer um debate através dos parlamentares com a sociedade, mas de uma forma que tudo que a gente está falando tem que estar no papel proposto e sendo um debate para uma solução conjunta da sociedade, que entenda a possibilidade disso. Tá certo? Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente começou o trabalho na FPA, a gente fez uma seleção de 800 projetos. Certo? Desses 800 projetos, não tinha 60 que era favorável à agricultura. Tá? O resto era tudo contrário aos interesses da atividade, prejudicava, aumentava custo. Tá certo? O último dado que eu peguei lá com o pessoal, hoje, eles monitoram aproximadamente 300 projetos. Desses 300 projetos, mais de 200 são elaborados pela frente. Favorável. Então, uma inversão do que era o princípio, o que a sociedade entende e vota a favor ou contra em termos de um debate claro e eficiente da sociedade. Então, só para vocês falarem assim, porque tem muitas pessoas que são da agricultura, estão lá. Dos 594 parlamentares, hoje só 19 vivem da agricultura. Deixa eu colocar uma último ponto aqui para a gente encerrar, porque já está ficando tarde, mas eu gostaria de convocar a todos para um grande movimento que nós vamos fazer no Instituto. Depois eu queria passar a palavra para o João e para o Nabil como encerramento, sobre a reforma administrativa, né? Obviamente que, como empresários, nós sabemos que as coisas foram meio trocadas. A reforma administrativa deveria vir antes da reforma tributária, né? Porque na reforma administrativa nós já íamos dizer qual o tamanho de Estado que nós queremos. Não aconteceu, mas nós temos que fazer. E nós, avaliando lá no Instituto, em debate com os próprios parlamentares, que uma reforma administrativa no momento atual é muito difícil, porque ela é muito ampla. Mas, se nós fragmentarmos, e esse é o ponto que eu gostaria que o João tocasse antes do encerramento, é bem possível que a gente consiga caminhar numa reforma administrativa que vai vir em partes. João, sua vez. Amigos, obrigado por participar, obrigado por estar aqui. Eu deixo depois a palavra final para o Nabil. Só nesse ponto, o que eu acho é o seguinte, a reforma administrativa, do jeito que ela foi proposta,
ela simplesmente é uma reforma de como pagar e contratar funcionário público, tá certo? Ela não entrou na especificação de qual o tamanho do Estado, do serviço e como o que eu pago pelo serviço. E, além disso, tem coisas que a gente aprova facilmente. Por exemplo, a assessoria não existe mais, tá certo? Datilógrafo não existe mais, tá certo? Operador de fax, operador de telex não existe mais. E todas essas pessoas hoje estão no governo contratadas sem fazer nada porque a legislação não pode mudar eles de cargo. E a gente gasta. Estima-se hoje que se gasta quase 6 bilhões com esses cargos atualmente. Então é o seguinte, essa é uma coisa que alguém vai falar que é contra ou a favor isso? Não. A mesma coisa são os projetos que estão de contratação temporário. Por exemplo, hoje tem 3 milhões de processos na fila do INSS de aposentadoria e de outras coisas que não tem gente para analisar. Vamos contratar uma força-tarefa e analisar isso, mas por que eu tenho que contratar pessoas com curso que eu vou ter que contratar para a vida inteira? Por que eu não posso contratar isso por 2, 3 anos e fazer o projeto e interromper? O resto, eu vou discutir sobre qualidade, isso vai ser difícil de aprovar, mas os 2 primeiros é fácil. Por que a gente não separa esse projeto e começa a discutir e aprovar aquilo que é possível nesse primeiro momento? E depois a gente pode ir fazendo aos poucos o restante. Mas eu acho que a reforma administrativa, a mais importante, e para o setor empresarial, é estudar qual o tamanho do Estado que a gente quer. Vou só falar uma coisa para você. Eu sou do setor agropecuário, certo? Eu quero montar um frigorífico. Eu vou procurar as melhores tecnologias. E eu mando para o Ministério da Agricultura uma pessoa que está há 30 anos sentada atrás da cadeira, vai falar se o meu projeto é ruim. Ele não sabe qual é o risco e não sabe calcular o custo-benefício de uma tecnologia, de uma modificação. Precisamos estudar qual é o processo de interferência desse processo. E por que a gente precisa isso? Que uma análise desta gasta 1, 2, 3 anos que fica o meu projeto parado. Esse é o estado que a gente precisa começar a discutir e propor a redução da interferência na vida do empresariado. E isso é uma reforma administrativa que a gente precisa olhar e olhar com franqueza e propor. A gente não basta reclamar, a gente tem que propor como consertar isso. Muito obrigado pela participação aí, pela oportunidade. Obrigado a todos, obrigado, pessoal. Um sorriso agora para todos, todo mundo sorrindo aqui, isso na tela, fica mais bonito. Boa semana a todos aí, muito obrigado aí pela presença. Um abraço. Um abraço. Obrigado, bela noite. Um abraço, pessoal. Tchau. Parabéns aí. Um abraço, Parabéns, Castilho, um abraço. parabéns.